Bom dia, igreja, graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Êxodo capítulo 32. Alguém, por gentileza, consegue desligar esse ventilador, por favor? Eu vou ler na versão King James, atualizada. Vou ler primeiro os dois primeiros versículos. Diz assim: Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito ao voltar do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos fazer deuses que vão à vossa frente, que vão à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-nos. O que estava acontecendo aqui, nesse momento da história? Todos conhecem o livro de Êxodo, relata a passagem do povo que saiu do Egito. Moisés libertou o povo da escravidão. Esse povo que está falando aqui, que queria fazer bezerro de ouro, é o povo que foi liberto lá do Egito, da escravidão, por Moisés. Moisés, todos conhecem, foi um rapaz, um homem tremendamente usado por Deus, que naquele momento onde teve a sarça ardente, ele chegou perto da sarça ardente, Deus pediu para ele tirar a sandália dos pés, porque aquele lugar era um lugar santo. E Moisés cobriu o rosto em temor pela presença de Deus. Arão era o irmão de Moisés. Todos sabem que Moisés, quando recebeu esse chamado de Deus para libertar o povo do Egito, Moisés ficou um pouco reticente. Ele falou assim: mas Deus, quem sou eu? Eu sou um homem que dificuldade na fala. Alguns falam que ele tinha uma fala, ele era um pouco gago. Outros falam que ele tinha um sotaque diferente. Então era difícil do povo daquela região entender o que ele iria falar. Aí Deus falava para Moisés: fala que eu sou o te mandou. Então você não precisa ter medo, só vai. Aí Moisés, aí Deus falou: então chama Arão. Aí Moisés recebia de Deus, passava para Arão, e Arão muitas vezes passava para o povo. Então esse povo que estava aqui, o que saiu do Egito, Moisés, o libertador, e o Arão, que no segundo versículo orientou o pessoal a tirar o brinco, os utensílios de ouro, e entregar para eles fazerem um bezerro de ouro, era o irmão de Moisés, que tinha o privilégio de receber muitas vezes aquilo que Deus falava em primeira mão. Estou apenas contextualizando tudo o que está acontecendo aqui. Se nós voltarmos 8 capítulos, nós vamos parar em Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, eu vou ler aqui alguns versículos separados. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 3, 24:3. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. No versículo 7. Em seguida, leu o livro da aliança e leu para o povo, e eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Então, o mesmo povo que aqui, no capítulo 24, falou que tudo o que Deus falasse por meio de Moisés, tudo o que Deus ordenasse, eles iriam fazer e obedecer. É o mesmo povo que falou para Arão: cadê Moisés? Está demorando muito lá em cima. Vamos fazer um Deus para chamar de nosso. E falar que esse Deus foi que nos tirou do Egito. Continuando aqui, no capítulo 24.
Aí Moisés terminou de fazer esse momento, finalizou aqui com como se fosse uma cerimônia. Ele diz que ele aspergiu o sangue e firmou toda a aliança que Yahvé tinha feito com o povo através dos mandamentos. Aí descendo mais um pouquinho, no capítulo 24, do 12 até o 18. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até a mim e fica aqui. É disso que o povo estava reclamando. Moisés tinha subido no monte e o povo estava falando: cadê Moisés que não desceu? É disso aqui. Sobe no monte, vem até a mim e fica aqui. E eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos. Guardem isso aqui, essa orientação. Esperai aqui até a nossa volta. Esperai aqui até a nossa volta. Paciência. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Arão está aqui. Qualquer dúvida, pergunta para Arão. Assim Moisés subiu, e a nuvem cobriu o monte. Então subiu Moisés, Josué, e o povo ficou lá no pé da montanha. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. Moisés não subiu toda o monte de uma vez. Ele subiu até um pedaço e a nuvem de glória desceu. No 7º dia, e Moisés ficou ali meio que esperando 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Então no 7º dia Moisés entrou. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia como fogo consumidor fulgurante no topo da experiência. A nuvem brilhava, 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 brilhava. Era como, esse fulgurante significa uma intensa iluminação, como um fogo. Então o povo estava no pé da montanha, olhando para cima, Moisés entrando naquela nuvem, e aquela nuvem brilhava. O povo sabia, o povo tinha experiências com Deus. Esse povo que foi liberto do Egito, passou pelo, no mínimo, 10 experiências com o poder de Deus. Então esse povo não era um povo que não sabia quem Deus era. Eles sabiam quem Deus era. Deus não era desconhecido para eles. Era um povo que falava assim: Deus, eu vi as pragas do Egito, eu vi o mundo, os dias ficarem escuros por 3 dias. Eu vi o Egito ser enxurrado por um monte de rã. Eu vi gafanhotos. Eu vi o sangue, a água transformada em sangue. Eu fiz uma pergunta para minha esposa essa semana. Em toda a minha caminhada cristã e de vida, eu acho que eu não vi 10 milagres. Quantos aqui viram 1, 2, 3 milagres? Quantos milagres a gente viu de milagres de falar assim: o mundo ficou escuro por 3 dias. A água virou sangue. Surgiu um monte de rã. Todos os primogênitos morreram. Veio inseto e mosca e... Então, é diferente você orar e a cabeça sarar, uma doença ir embora, as coisas acontecerem, mas milagres. Quantos aqui já viram mortos ressuscitarem? Eu nunca vi. Já ouvi relatos e acredito que isso vai acontecer, e isso acontece, Deus tem um poder para isso. Mas esse povo viu 10, no mínimo. Esse povo atravessou pelo Mar Vermelho. Lucas, coloca para mim aquele primeiro slide, por favor. Vocês lembram o que estava acontecendo no primeiro versículo do capítulo 32? Eles falaram assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito ao voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhes: vamos fazer os deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A falta de temor e confiança em Deus gera impaciência e medo. Eu tenho para mim, mas isso é uma das minhas teorias,
Todos aqui têm o WhatsApp do pastor? Mandem para ele mensagens às 6 horas da manhã, contando as suas teorias. Eu faço isso com ele. Ele me ama muito, porque ele me responde. Impaciência. Hoje nós vemos aqui, cantamos a paz, que excede todo entendimento. Então, quando nós somos pacientes, nós estamos experimentando a paz. E quando nós estamos impacientes, é exatamente o inverso disso. Nós estamos dizendo que nós não queremos a paz, e nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Então, a falta de temor e confiança em Deus gera impaciência e medo. E esses sentimentos, muitas vezes, para não falar 100% das vezes, nos leva a fazer decisões erradas. E qual foi a brilhante decisão que esse povo teve nessa hora? Nesse momento de impaciência e medo. Porque eles falaram assim, esse Moisés subiu e não desceu. O que vai ser da gente aqui? Bora fazer então um Deus para chamar de nosso. Chegou, apertou Arão e Arão falou, fechou. Vamos fazer aqui então, traz aí os ouro, tudo, e vamos fazer um bezerro de ouro. O povo do Egito, eles eram um povo politeísta. Então, antigamente eles acreditavam em vários deuses. Tinha Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus. Vários deuses. E um dos deuses era esse Deus em formato de bezerro, que significava força. Então eles queriam trazer à memória a história antiga deles. Eles queriam abrir mão daquilo que Deus tinha para eles retornarem às antigas crenças que eles tinham, que era o que eles estavam talvez acostumados a fazer. Então, nesse momento de impaciência, muitas vezes nós queremos voltar para o nosso mundo de perversidade. Quantas vezes nós não acreditamos em Deus e falamos assim, eu não sirvo para isso mesmo, eu vou voltar para ser o que eu era. Aconteceu, o pastor pregou esses dias, Pedro simplesmente falou assim, vou voltar a ser pescador. Que era o que ele era. Então, em momentos de tensão, muitas vezes nós não aguentamos a pressão e nós queremos voltar àquilo que nós somos. E era isso que esse povo estava querendo fazer. Querendo voltar à escravidão de que eles eram. Pois bem, e quem era Arão? Vamos continuar voltando aqui, lá no versículo agora, deixa eu ver nas minhas anotações, ok? No versículo 24 e 12 a gente já leu, que foi quando Moisés orientou o povo a subir. Lá no capítulo 28, essas orientações acontecem do capítulo 25 até o capítulo 31. Então Deus está trazendo toda a orientação que Moisés precisaria saber para orientar o povo. Então, do capítulo 21 até o capítulo 31, do 25 até o 31, ele recebeu a orientação de como seria o tabernáculo, de como seria a arca da aliança, de como seria as tendas do encontro, de como seria o altar, de como seriam as cortinas, de como seria os óleos para fazer a unção, de como seriam as vestes. E é nesse ponto que eu quero falar um pouco. O título dessa mensagem é Ser cristão não é moda, é temor. Nós não podemos simplesmente vestir uma identidade de cristão no dia que nós viemos para o culto, no domingo, e de segunda a sábado, usar outra roupa. Nós precisamos permanecer íntegros. Aquilo que nós somos aqui em cima, somos aí embaixo. Aquilo que nós somos aqui dentro, somos lá fora. E no capítulo 28, versículo... Eu vou ler os 3 primeiros versículos aqui. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Aqui é Deus falando para Moisés que ele iria, era o plano dele para Arão. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses aqui eram os 4 filhos de Arão naquele momento, né?
Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas, que lhe exaltem a dignidade e a honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Então, aqui tem 2 pontos. As roupas de Arão deveriam exaltar a dignidade e a honra. Que dignidade, que honra, que na primeira pressão abre mão e fala para o povo: traz aqui os utensílios de ouro para a gente desenvolver um bezerro de ouro. Outro ponto, já volto nesse, mas outro ponto, no versículo 3. Chamou pessoas capazes, com que ele abençoou, com sabedoria e capacidade para desenvolver a roupa. A habilidade que Deus deu para você é para ser usado para a glória de Deus. Não é porque você é bom. Não é porque você sabe falar, tocar, cantar, ou fazer alguma veste, ou fazer alguma coisa, que você é uma capacidade sua. Você pode desenvolver essa capacidade, sim, mas foi isso que Deus colocou em você para você adorar a Ele. Foi isso que Ele falou. Que confeccione essas vestes para abençoei a quem abençoei, com toda a sabedoria e capacidade. A sabedoria e a capacidade veio de Deus. E Moisés ficou no monte por 40 dias e 40 noites. Isso está escrito lá no 24:18, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Subindo, Moisés penetrou na nuvem, e subindo no monte, Moisés permaneceu no monte, 40 dias e 40 noites. E no relato do capítulo 32, tinham se passado 40 dias. 40 dias de um povo que partiu de Deus, eu estou contigo e não abro, para um povo que queria um bezerro de ouro. 40 dias e 40 noites. Hoje é dia 23 de fevereiro. Parece que foi ontem que eu estava comemorando o Réveillon. Parece que foi ontem que eu estava na ceia de Natal. E se passaram aí um pouco mais de 60 dias. Quase 60 dias, né? 50 e poucos dias. Então é como se eu tivesse falado para Deus na virada do ano: Deus, estou contigo no ar, esse ano vai ser diferente. E com 50 dias, quer saber, eu não quero mais saber de Deus, não. Vou fazer um bezerro de ouro para mim. E Arão, o queria receber as vestes, que exaltassem a dignidade e a honra, meio que orientou o povo a fazer como eles deveriam fazer. O que é dignidade? Dignidade é um atributo moral que incita respeito, maneira de se comportar, que incita muito respeito, atributo de quem é grande e nobre. Digno, merecedor, apropriado, decente, bom caráter e de boa conduta. Honra, princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. No Antigo Testamento, tinha-se um sacerdote separado para zelar pelo relacionamento do povo com Deus. No Novo Testamento, de quem é essa responsabilidade? Exatamente, minha e sua. Nós somos responsáveis por zelar por um relacionamento que nós temos com Deus e dos nossos irmãos. A nossa omissão vai gerar muita morte. Quem é que acha que Arão foi omisso nesse momento? Arão consentiu e orientou-lhes: tirai os brincos de ouro da orelha das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Queridos, eu quero fazer uma oração agora. Fechem os seus olhos.
Não olhe para o lado, não se distraia. Não se preocupem com o calor. Não se preocupem com as pessoas andando. Não se preocupem com tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus, prestem atenção no que está sendo dito aqui. Porque é com muito temor que pessoas sobem aqui em cima e falam do amor de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro. Vem com o teu Espírito Santo, Pai. E cuida dos nossos corações, dos nossos ouvidos, da nossa boca, da nossa mente, Pai. Que a tua palavra entre em nossos corações e crie raízes profundas, Pai. E que o teu amor cresça. E que o temor pela tua presença, pelo temor, pelo relacionamento contigo, Pai, venha gerar em nossos corações um comprometimento e uma paixão, Pai, incontrolável por Ti. Que não sejamos cristãos por moda, baseados em uma lista de coisas que não se pode fazer, mas que a Tua aliança seja gravada em nosso coração e na nossa mente, e por gratidão, Pai, nós possamos Te obedecer. Pai, eu Te peço, clamo, tira tudo aquilo que esteja atrapalhando a Tua palavra agora, Pai. Caia por terra toda distração. Caia por terra todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, Pai. Porque se o Senhor não estiver aqui, de nada vale. Ah, Senhor, esse lugar é Teu. Essa terra, esse espaço é uma terra santa, Pai. Que nós possamos nos despir, assim como Moisés tirou a sandália dos pés. Que nós possamos nos despir dos nossos conceitos, da nossa sabedoria. E que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continuando no capítulo 32. Então o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os nas suas mãos, os fez fundir um molde e fabricou com este ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Nós vemos aqui uma falta de discernimento moral. Diante dessa manifestação, o povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Como que mistura o santo com o profano? Como que pega um altar consagrado a Deus, coloca um bezerro de ouro e fala que amanhã vai ser uma festa para o Senhor? E hoje, quantas vezes nós misturamos o santo com o profano? Todo mundo sabe quais são os ídolos que moram no coração de cada um. Cada um aqui sabe aonde o calo aperta. Cada um aqui sabe aquilo que te afasta de Deus. E é mais sensato fugir desses momentos do que bater de frente com esses momentos. Porque sempre que a gente for lutar com as nossas tentações, o nosso coração, ele é enganoso. E nós vamos perder. Não lute. Corra para Deus. Fuja das tentações. Fuja dos ídolos. Quebrem o altar. Se arrependam enquanto há tempo. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo. O povo estava animado. O povo estava feliz. Ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber. E mais tarde, levantaram-se para se divertir. Nesse momento, para se divertir, na minha Bíblia, ela é um pouco mais... Eu acho que a versão, ela tenta dar uma aliviada.
Mas no original fala que eles se entregaram a uma perversão, a uma festa libidinosa. Qualquer semelhança com a nossa realidade hoje não é mera coincidência. Se a gente for parar para pensar, quantas festas nossas hoje começam de um jeito e terminam, não nossa, né, mas do mundo no caso, terminam de outro jeito. É pelo nosso coração. Então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir na terra do Egito, perverteu-se. Em 40 dias, o povo saiu de fechado com Deus, para que eu não quero mais saber de Deus. Não fiquem muito tempo sem buscar a Deus. Não fiquem muito tempo querendo fazer justiça própria. Não fiquem muito tempo sem vir para a igreja, sem orar, sem ler a Bíblia, sem participar do GC. Porque para eles foram 40 dias. Para nós, às vezes 2 cultos é o suficiente, 3 cultos é o suficiente, 2 dias é o suficiente, 2 dias sem fazer devocional, 2 dias sem ler a Bíblia, 2 dias sem orar, no terceiro você vai falar assim: acho que eu não preciso mais. Tenham esse temor. Ser cristão não é moda, é temor. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhe havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e estão adorando, eles estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Quantas vezes nós nos esquecemos que Deus nos abençoou com a nossa capacidade para glorificar o nome dEle. E nós achamos que nós somos sábios e colocamos a nossa sabedoria, a nossa capacidade como ídolos. A nossa capacidade de ganhar dinheiro como ídolos. A nossa capacidade de falar como ídolos. E isso nos perverte. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, é um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixe-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Vou pular aqui do capítulo do versículo 11 até o 14. Aqui é Moisés intercedendo para Deus não fazer o castigo para aquele povo. A partir do 15, então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra, com o mandamento escrito por Deus, dos 2 lados da pedra. Essas tábuas da lei eram obras de dedo de Deus, e essa escritura era a obra de Deus, gravada sobre as placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: há um barulho de guerra lá no acampamento. E Moisés respondeu: não é um canto de vitória, nem de lamento de derrota. Todavia, eu ouço canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua, em forma de bezerro, e as danças, irou-se profundamente, e espatifou as tábuas de pedra no chão. Eu fico lendo essa parte, e faz uns 15 dias que eu estou lendo esse capítulo. Imagina Moisés passar 40 dias recebendo uma orientação de Deus. E pela omissão de um sumo sacerdote, o povo se perverte e ele deixa aquele povo fazer e construir ídolos. Moisés pega aquilo que ele tinha recebido de Deus e joga no chão, e aquilo quebra. Agora vamos fazer de uma ótica inversa. O que sentiu Moisés naquele momento? Aquilo que ele tinha recebido de Deus, aquelas tábuas, era aquilo que ele tinha recebido de Deus. Quantas vezes nós, como cristãos,
não respeitamos aquilo que as pessoas estão falando de Deus. Não ouvimos aquilo que as pessoas estão falando de Deus. E nós queremos colocar os nossos achismos. E quanta coisa a gente perde. Quanta coisa aquele povo perdeu. Porque Moisés quebrou aquilo que ele tinha recebido. Ser pastor não é fácil. Falei para o pastor essa semana. Pastor, tá difícil. E ele falou assim, que o cilindro para ser pastor é bem fininho. Eu falei, coitado de mim, que eu só tô que engordo. Como que eu vou passar por esse cilindro? Não passa. Mas imagina a frustração de um pastor. De orar, de jejuar, de buscar, de investir tempo, força, comunhão com Deus. E o povo simplesmente buscar outros ídolos. Por isso que tem tantos pastores desistindo de ser pastor, ou se matando, se desviando, buscando, falar assim, porque tudo isso que eu vivi não valeu de nada. E a gente pode abrir isso para todos os outros aspectos. Quantos pais não estão sendo valorizados e estão apenas sendo cobrados? Quantas mães que não estão sendo valorizadas, estão sendo apenas cobradas e estão deixando de receber aquilo? Quantas pessoas estão se matando? Quantas pessoas estão se frustrando, entrando em depressão, porque nós estamos egoístas e pensando em nós, e querendo fazer bezerros para nós. Moisés dirigiu-se à figura do bezerro, que o povo havia confeccionado, e destruiu no fogo. Em seguida, triturou até reduzi-lo a um pó miúdo, e espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. A falta de temor vai fazer com que a igreja consuma os seus próprios pecados. Vai fazer com que o povo consuma a sua própria corrupção, a sua própria idolatria. Porque foi isso que o povo fez. Consumiu o bezerro de ouro misturado em água. A falta de temor de líderes, de sacerdotes, de cristãos, vai fazer com que pessoas sejam alimentadas pelas suas próprias corrupções. Quem aqui quer se alimentar de pecado? Eu não quero. Então Moisés questionou Arão: que exigências te fez este povo que impelisse a tão horrível pecado? E respondeu Arão: ó meu Senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto este povo é inclinado à prática do mal. Arão começou a dar uma de omisso aqui, né? Eu ia falar de João sem braço, mas daí eu olhei para o João e falei, melhor não falar. Mas Arão começou a dar uma de desentendido aqui. A resposta de Arão: eles me acossoaram alegando, fazem-nos deuses que marchem à nossa frente, porque este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver ouro, tire. E eles deram a mim. Lancei para o fogo e saiu um bezerro. E foi assim que aconteceu. A gente viu lá no começo do capítulo 32. Ele pediu o povo tirar os brincos, todos os utensílios de ouro, e ele colocou na fundição, não sei se é assim que fala, mas ele fez surgir um bezerro de ouro. O bezerro de ouro não surgiu do nada. Então nós construímos os ídolos que existem na nossa vida. Eles simplesmente não surgem do nada. Então lhes disse, dessa aqui eu já li. Então Moisés
vou encurtar aqui que eu quero fazer uma oração no final. Moisés chega e fala assim: quem é de Deus, levanta a mão. Mais ou menos isso. Aí os levitas vieram. E ele orientou: mata todos os idólatras. Os levitas tiraram a espada e foram a cada um a sua tenda. Mataram irmã, pai, mãe, vizinho, amigo, todos que eram idólatras. Naquele dia, 3.000 homens aproximadamente morreram. O que me faz pensar: quantas pessoas vão morrer pela omissão de uma pessoa? Se Arão tivesse chegado e falado assim: não vamos fazer bezerro de ouro nenhum. Se Arão tivesse se posicionado como os levitas se posicionaram, quantas pessoas seriam salvas? Na nossa vida, nós não somos cristãos 007. Nós não devemos ser cristãos agente secreto. As pessoas precisam saber em quem nós confiamos. As pessoas precisam saber em quem nós acreditamos. Lucas, coloca por favor o segundo slide. Mas quando tememos e confiamos no Senhor, encontramos paz e sabedoria para decidir no momento certo. O início do capítulo 32, o povo não estava confiando nem temendo em Deus. Eles simplesmente queriam fazer as coisas e tomaram as decisões erradas. Quantas vezes nós, impacientemente, criamos ídolos e agimos de uma maneira insensata e buscamos resolver as coisas com as nossas mãos e percebemos que isso nos afasta de Deus. O pastor falou sobre a paz. Que momento de paz é esse que experimentamos na hora do louvor? Lembre-se, paz, temor do Senhor. No Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou do lamaçal, do charco lamacento, e firmou os meus pés sobre a rocha. Mas primeiro ele esperou com paciência no Senhor. Esperou com paciência no Senhor. Eu não quero simplesmente trazer uma palavra e que essa palavra seja uma emoção humana. Eu preciso que vocês gravem esses 2 slides que eu passei. Que o temor nos faz ter paciência e a falta de temor gera o inverso: impaciência e medo. E a impaciência e o medo nos faz tomar decisões erradas. Enquanto nós tememos o Senhor, nós tomamos escolhas certas e sábias. De tudo isso que eu falei hoje, gravem pelo menos essas duas questões. A falta de temor gera impaciência e medo e nos afasta de Deus. E o temor nos conecta com Deus e nos faz ter escolhas sábias. Em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 12. É o penúltimo livro que eu vou ler. Penúltimo recorte da Bíblia que eu vou ler. Aqui está falando sobre a destruição dos falsos profetas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, em manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Não foi isso que o povo de lá fez? Eles desprezaram a autoridade que foi instituída. Eu falando fora do microfone, né? Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar
os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas... Vou parar nesse versículo 11 aqui e fazer uma reflexão sobre ele. Aqui fala que quando tememos a Deus, nós não falamos mal de outras pessoas e nem dos seres celestiais. Então, se nós não falamos mal nem dos seres celestiais, nós não podemos falar mal de outras pessoas. Essa semana Deus me moeu, como o pastor falou. Enquanto eu orava, leiam a Bíblia, o máximo que vocês podem. Porque ninguém que lê a Bíblia permanece de igual modo. Sempre tem a sua vida transformada. E eu lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Nos últimos 15 dias, aconteceram algumas situações com a minha vida. Algumas pessoas sabem o que aconteceu. E eu, no meu orgulho, na minha mesquinharia, nem sei se é assim que fala, mas nesse sentimento mesquinho que todo ser humano tem, e eu tenho de sobra, eu acho, fui confrontar o pastor e falei: pastor, está errado isso. Aí o pastor faz assim: licença, pastor. E eu fico pensando o que o pastor está pensando no que eu estou falando para ele. E eu tenho certeza que ele me ama, porque se ele não me amasse, ele me batia. Aí ele fala: você não pode falar assim, você não pode falar daquele jeito, você não pode fazer desse jeito. Eu falo: como que eu não posso? O que Jesus faria no seu lugar? Como que essa atitude vai expressar a glória de Deus? Eu falei: mas eu estou certo. Tá bom. Fui pro irmão que eu estava brigado. Falei: Deus, irmão, me perdoe. Me perdoe por isso e por isso. Aí o irmão me perdoou. Tirou o peso das minhas costas. Falei: nossa, que legal. O mais importante é o temor do Senhor do que aquilo que eu penso. Mais importante que as minhas atitudes aproximem as pessoas de Deus do que aquilo que eu penso. Uma segunda situação. Os nossos pastores, que nem o meu filho fala, irmão e Camila. Nós sabemos, o pastor falou em reuniões, eles são uma bênção. Mas eu falei: pastor, não concordo com isso. O pastor: não é assim, falando pacientemente. Eu falei: tá bom. Pedi perdão para o pastor Emerson e para a pastora Camila. Pastor, eu falei mal do senhor e assim. O meu sentimento mesquinho fez eu sentir isso. O meu orgulho fez eu sentir isso. Isso tomando um café e comendo um bolo de cenoura. Ele até parou de comer o bolo de cenoura na hora. Não importa o que você pensa. Se a sua atitude te afastar as pessoas de Deus, você está errado. Não importa o que você pensa. Se você não tiver temor a Deus, você está errado. Que o temor do Senhor nos faça escolher coisas certas e nos aproximar de Deus. Mas essas pessoas são semelhantes a animais irracionais. Vivem apenas por um instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, e serão corrompidas para sua própria corrupção. Quero chamar o Ministério de Louvor e pedir para apagar a luz, por favor. Quero chamar o pastor também, por favor, pastor. Sim. Vou ler novamente o versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 2. O 11 e o 12. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações, difamatórias diante do Senhor. Irmãos,
Não fofoquem. Resolvam as coisas como homem. Mas como homem, não como gênero, mas como uma pessoa íntegra. Que a sua fala seja condizente com a sua ação. Peça perdão para as pessoas por isso, por isso, por isso e por isso. Não se justifiquem nem se vitimizem, mas sejam homem. Se vocês foram homem para fazer uma coisa, sejam homem para consertar aquela coisa. Não tenha vergonha daquilo que você fala. Se você falou, assuma o que você falou. Se você errou, peça perdão pelo que você pecou, pelo que você errou. E se você pecou, se arrependa enquanto há tempo. Para que não sejamos pessoas que se assemelham a animais irracionais e vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, e serão corrompidas por sua própria corrupção. Em Hebreus, capítulo 8, coloca para mim, por favor, capítulo 8, verso 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. E eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Guardem. Interessante que ele começa na mente e depois no coração. É uma decisão. É uma decisão. Decidam hoje servir ao Senhor de uma maneira íntegra. Decidam hoje buscar com vontade a presença de Deus, abrindo mão de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você acha certo, de tudo aquilo que você aprendeu que te afasta das pessoas. Esqueça. Coloque um temor do Senhor na sua mente e no seu coração. Feche os seus olhos. Gostaria de fazer uma oração. Pai, gere em nós esse sentimento de paz, temor e gratidão. Que possamos conscientemente ser gratos a Ti, ter temor a Ti, que as nossas escolhas não nos afastem de Ti, mas que as nossas escolhas nos aproximem de Ti. Que sejamos sábios, pacientes e temerosos por Ti, Pai. É no Teu nome que eu oro.